através do livro de Juízes, a história desse homem que foi Gideão, né? Ali o capítulo 6 declara que Israel fez o que era mal perante o Senhor. Por isso, Deus entregou ele na mão dos midianitas. E o pavor era tão grande desse povo que diz a Bíblia que o povo de Israel fez covas nas montanhas e moravam escondidos nas rochas, sempre com medo do adversário. E durante 7 anos, diz a Bíblia que Israel plantava e eles vinham e colhiam tudo. De maneiras que eles estavam muito debilitados, diz a palavra de Deus, porque o adversário sempre estava por perto. O acampamento deles, como você vê, a montanha que está aí em frente. Até que diz a Bíblia que eles clamaram ao Senhor. Por aqui nós observamos a misericórdia de Deus, como ela é grande, né? E quando eles clamaram ao Senhor, Deus começou a entrar em ação. Um profeta, e daqui a pouco nós vamos encontrar um personagem que chega aqui e encontra Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é de amassar uvas. Mas ali estava Gideão malhando trigo no lagar. Quando aquele personagem chegou e disse para Gideão: "Ó homem valoroso, o Senhor é contigo", né? E naquele instante Gideão viu aquela história daquele personagem que chama de varão valoroso. Por quê? Varão valoroso. Porque por certo era o único que tinha sido das covas, das cavernas, e estava tratando de malhar o trigo para salvar a família, né, da morte, da extinção, ou qualquer coisa dessa natureza. E Gideão naquele momento trava aquele diálogo com aquele personagem e disse simplesmente: "Mas por quê? Que diz que o Senhor é conosco, como você está dizendo? Como é que nos acontece uma situação como essa? O que são feitos dos nossos pais, aqueles que eles falaram, aqueles que eles anunciaram, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, e o seu povo está aqui nesse momento, nessa situação tão trágica, sem poder se alimentar, sem poder comer, cercado pelo adversário por todos os lados." Foi nesse momento que o Senhor disse para Gideão: "Vai nessa tua fé e salvarás a Israel." Ora, que fé! Quando ele olha, força não tinha. Mas fé em quê? Fé naquela palavra que ele acabara de declarar, não é? Quando ele disse que são feitos das grandiosidades do nosso Deus para estarmos aqui. Eles vai nessa tua força. Qual força? Na força desse Deus que você crê. Na força desse Deus que você confia. É justamente Ele que vai te dar o livramento. E a partir daquele momento nós sabemos o que aconteceu com Gideão, que inclusive o pai dele, Jerubaal, ele era uma pessoa que era fabricante de ídolos. E existia inclusive um poste ídolo que eles adoravam. E a primeira coisa que Gideão teve que fazer foi acabar com aquele ídolo. Aí quando os habitantes da localidade viram aquilo, eles se levantaram contra Gideão, e o pai dele tomou a frente e disse: "Olha, se Jerubaal é o Deus, ele que vai tratar deste assunto." Eu sei que não importunaram mais Gideão, e a partir daquele momento, vocês sabem, ele tocou aqui a trombeta, e aproximadamente 32.000 homens de Israel se juntaram naquela hora e naquele exato momento. 32.000. Só que, naquele exato momento, Gideão foi e disse: "Os covardes e medrosos que voltem", não é? E naquele momento, 23.000 homens retrocederam, e ele prossegue com apenas 10.000 pessoas naquele empreendimento e naquela hora. Quando Gideão viu 32, já eram poucos, imagine agora 10.000. O que é que eu vou fazer com isso? 10.000 homens. Mas Deus disse ainda para Gideão: "Gideão, tem muita gente contigo. Olha, vamos fazer um teste.
Você leva o povo até o ribeiro, até o local onde a fonte, né? E ali você vai ver, aqueles que se abaixar para tocar a boca na água, você nem confere. Mas aqueles que se abaixarem e pegar água com a mão e trouxer até a boca, esses é o que você vai escolher para ir com você nessa peleja. Eu creio que para Gideão não foi tão difícil. Ele vê aquela multidão agachada e ele conferindo os que estavam em pé, puxando água com a mão. E ele foi conferindo 1, 2, 100, 290. Quando chegou em 300, parou. Né? Eu creio que Gideão deve ter tomado um susto muito forte naquela hora. Porque o acampamento dos midianitas, o relato nos mostra que tinha aproximadamente 108 mil homens de guerra. E o que é que Gideão ia fazer naquele momento com 300 homens diante de um contingente tão poderoso como aquele que estava ali acampado ali em frente? E Deus ainda orientou Gideão que dividisse aqueles 300 homens em 3 pelotões. 100, 100 e 100. Mas destaque o terror de Deus já tinha seguido na frente no acampamento dos midianitas. Um dos soldados teve um sonho naquela ocasião, que ele via um pão que andava por dentro do acampamento. E alguém logo decifrou aquele sonho e disse, olha, isso é Gideão que vem aí. Então o medo tomou conta daqueles soldados, daquele povo, né? E a estratégia de ataque naquele momento é o que o Pablo já falou. Eles tinham simplesmente uma tocha na mão e em cima daquela tocha havia um cântaro e do outro lado a espada. E eles esperaram simplesmente o clamor daquele momento, o brado de alerta do seu general, que era Gideão. E no momento que ele bradou e disse, espada pelo Senhor e por Gideão, eles quebraram aquele cântaro. Aqui, como nós observamos, é um vale. E não sabemos qual foram os locais que aqueles homens ficaram espalhados. Mas ao quebrar aquele cântaro, com toda certeza, aquilo fez um barulho oco nesse vale, né? Que dava a entender que aquilo era uma explosão de uma multidão que se aproximava. E quando quebrou-se o cântaro, a tocha estava na mão e apareciam as tochas acesas, o que deu aquela ideia de que estavam cercados por um grande exército. E, conclusão, eles começaram a correr, bater retirada e matando-se uns aos outros. E Gideão foi até com o seu exército acompanhando e a destruição foi muito grande e a vitória do povo de Deus naquele momento foi imensa. De maneira que nós estamos aqui nesse momento diante de um acontecimento histórico magnífico. Você pode imaginar aquela grande multidão se agachando para beber água e outros trazendo até a mão, não é? Então, segundo nos mostra o Pablo, isso aqui é um milagre da natureza, porque nós sabemos que os religiosos sempre eles marcam esses pontos históricos, formam logo uma catedral, descaracteriza o ambiente, mas aqui nós temos um sítio, claro que bem tratado, bem cuidado, bem ajardinado. Eu creio que famílias vêm para cá passar o seu fim de semana, de maneiras que é um local muito agradável e muito aprazível. E para nós é muito importante estarmos fazendo parte desse momento, desse acontecimento histórico, estarmos aqui nesse lugar. Portanto, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amado Deus e Pai, nós te glorificamos, agradecidos Sim, ó Deus, por esse aleluia. Momento precioso que nos concede de estarmos aqui nesse local, que foi palco de milagres extraordinários, Senhor, onde aqui o Senhor deu ao teu povo a vitória magnífica daquele dia em que Gideão, teu servo, usado pelo teu poder, trouxe essa vitória para o povo de Israel. Amém. Amém, Jesus.